A transformação divina de Nabucodonosor, o milagroso plano de Deus revela o inesperado. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu ao poder e conquistou muitos reinos, expandindo os limites de seu império e acumulando riquezas e glórias inimagináveis. Ele se sentia intocável, cercado por seu esplendor e poder. Contudo, haviam sinais, os quais ele ignorou, como a preservação de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, que testemunhavam a soberania do Deus de Israel. Em uma noite sombria, algo extraordinário aconteceu. Um sonho perturbador dominou o sono do rei. Ele viu uma grande árvore, majestosa, erguendo-se até os céus, fornecendo sombra e abrigo a todas as criaturas da terra. Mas, em um instante, a árvore foi cortada, seus ramos reduzidos a um tronco nu. A visão o deixou em pânico. Ao amanhecer, preocupado e inquieto, Nabucodonosor chamou os sábios da Babilônia, mas ninguém conseguia decifrar o enigma que lhe atormentava. Então, ele lembrou-se de Daniel, o homem de Deus que já havia interpretado sonhos de maneira miraculosa. Quando Daniel entrou na presença do rei, o ar estava denso com a tensão e o medo que borbulhavam. Com uma fé inabalável, ele revelou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor. Assim como a árvore foi derrubada, ele seria destituído de seu reino devido ao seu orgulho desmedido. Ó rei, disse Daniel, se você se afastar de seus caminhos e se humilhar diante do Deus dos céus, talvez sua sanidade e seu reino sejam restaurados. O aviso ecoou nas paredes do palácio, mas o coração do rei, empedernido pelo orgulho, não se moldou à advertência, e ele recusou-se a ouvir. Em meio à grandiosidade de seu palácio, em um momento de vaidade, Nabucodonosor proclamou: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu poder e pela glória da minha majestade. Mas a insanidade já começava a tomar conta dele, como um destino inevitável. Em um piscar de olhos, a realidade de seu sonho se tornou palpável. Ele foi lançado à loucura, pastando entre os campos, com os cabelos longos como penas de águia, perdido em sua nova e estranha condição. Enquanto vivia assim, aleijado, algo extraordinário começou a acontecer em seu interior. Os dias se tornaram semanas, e sua razão gradualmente retornou. Ao levantar os olhos para os céus, ele se lembrou do Deus que tinha negligenciado. Reconhecendo a soberania de Yahvé, confessou sua grandeza e sua infinita autoridade sobre todos os reinos da terra. Com isso, seu coração foi restaurado e, por fim, ele retornou ao trono. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A transformação de Nabucodonosor não foi apenas física, mas espiritual. Ao se reconectar com o verdadeiro Deus, ele finalmente entendeu a lição profunda de humildade e a importância de reconhecer a soberania divina. E agora, uma nova pergunta ficava ecoando em sua alma: estaria ele realmente pronto para proclamar que o Senhor é o verdadeiro governante da terra? A grande Babilônia, que um dia fora sua glória, agora era apenas um reflexo da poderosidade do Deus Altíssimo. A história estava longe de acabar, pois a jornada de transformação de Nabucodonosor apenas começava. Após a magnífica restauração de Nabucodonosor, um novo tempo começou na Babilônia. Ele agora governava com uma nova visão, feita não pela força de seu braço, mas pela compreensão de que todo o poder vem do Altíssimo. Seu coração, antes endurecido pelo orgulho, estava agora quebrantado. A cada dia, Nabucodonosor dedicava tempo para meditar sobre as maravilhas de Deus, e em sua mente, dois pensamentos pairavam: poderia sua transformação impactar o reino? E, mais importante, como ele poderia levar seu povo a reconhecer a verdadeira grandeza do Senhor? Certa manhã, enquanto o sol se erguia sobre a cidade, Nabucodonosor convocou todos os governantes e magistrados, determinado a compartilhar o testemunho de sua experiência. Em meio à multidão, um murmúrio crescia, um eco de expectativa. Com uma voz forte, ele começou sua declaração:
minhas preciosas autoridades, venham ouvir a história da minha queda e ascensão. Meu orgulho me isolou do Deus verdadeiro, e ele me fez passar pela prova da loucura, para que eu pudesse experimentar o poder de sua redenção. À medida que contava suas visões e experiências, vislumbres do céu pareciam tocar a multidão. Os rostos, antes céticos, agora estavam entristecidos pela confissão do rei. Nabucodonosor prosseguiu: os deuses de vocês, que não veem e não ouvem, são nada, mas o Deus de Israel é grande e digno de adoração. Ele é quem dá reinos a quem lhe agrada. A mensagem do rei ressoou em lugares profundos. Entretanto, uma nova sombra começava a se levantar, uma mensagem silenciosa que ameaçava interromper a nova ordem de justiça e pé no edificado. Entre os nobres, alguns se sentiam inquietos, temendo a perda de seu poder e influência. Eram artistas da intriga, fervendo em ciúmes, certos de que a nova fé do rei poderia desencadear um tumulto em seu controle. Entre eles estava Belshazar, sobrinho de Nabucodonosor, um jovem ardente que pensava apenas em si mesmo. Secretamente, ele inquisitou seus aliados: esse novo caminho será a ruína da Babilônia. Precisamos restaurar a antiga ordem e silenciar essas ideias. O orgulho do rei o levou à loucura, e agora sua fraqueza não pode ser exposta. Naquela mesma noite, enquanto Nabucodonosor dormia, uma visão misteriosa invadiu sua mente. Ele viu um grande altar, onde incenso se elevava e anjos ministravam em adoração ao Deus vivo. Mas, à medida que os anjos se moviam, outros seres, gélidos e sombrios, surgiram, tentando eclipsar a luz que ali brilhava. Ao acordar, o rei sentiu o peso do que havia testemunhado. A luta entre os céus e as forças malignas parecia alarmante, e seu espírito se agitou ante a dificuldade de um novo desafio. Ele se lembrou da advertência de Daniel sobre sua necessidade de continuar a se humilhar diante de Deus. Diante das trevas que se aproximam, pensou ele, meu testemunho deve permanecer firme, e meu povo deve ser alertado. Não posso ficar em silêncio quando o eterno plano de Deus se desenrola diante de nós. Com a solidez de sua nova fé, Nabucodonosor se preparava. No fundo de sua alma, uma nova compreensão perpassava suas esperanças. A mensagem da transformação não era apenas sobre ele, era sobre um movimento divino que se aproximava crescente, envolvendo nações, os justos e os injustos, aqueles que se voltariam para o Senhor e aqueles que insistiriam em seus ídolos. Quais seriam as consequências da resistência do povo às advertências do rei? O que estava por vir nas trevas que ele vislumbrara em seu sonho? A soberania de Deus estava em movimento, e ao fundo do coração do rei, um profundo mistério se formava. Estaria o destino de toda a Babilônia em jogo? Enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas do palácio, uma nuvem de tristeza pairava sobre Nabucodonosor. Ele sabia que os desafios se tornariam ainda mais intensos, e o peso da responsabilidade sobre seus ombros lhe lembrava da fragilidade do poder humano. O que deveria fazer a seguir? A adoração ao Deus verdadeiro que transformará sua vida seria suficiente para mudar a Babilônia. Os nobres que cercavam o trono estavam inquietos, e projetos obscuros começaram a ferver nas sombras. Foi então que Belshazar, tomando coragem com os conselheiros que compartilhavam seus temores, decidiu articular seu plano. Se não agirmos logo, declarou, tudo o que construímos será destruído. O rei não vê as verdadeiras consequências de sua conversão. Precisamos restabelecer o culto aos deuses que nos trouxeram até aqui. Seus companheiros assentiram, não apenas com a cabeça, mas com a sede de poder que os consumia. Eles acreditavam que, ao silenciar a voz de Nabucodonosor, poderiam resgatar a antiga ordem e preservar sua influência. Com astúcia, começaram a articular discursos e intrigas, alimentando medo entre o povo e distorcendo as palavras do rei. Enquanto isso, Nabucodonosor, absorto em suas reflexões, buscou a sabedoria através da meditação e, algumas vezes, solitário, orava ao Deus que o havia restaurado. Ele se lembrava das palavras que Daniel lhe trouxera em tempos passados: o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. Daniel 4:17. Com isso em mente, começou a preparar um novo decreto que exaltaria a grandeza de Deus, mas temia que isso não fosse suficiente para conter a rebelião que se anunciava. Certa noite, buscando a direção divina em seu sono, caiu em um profundo sono cheio de sonhos. Na penumbra, ele viu nuvens se agitando,
E uma voz ao longe: as nações têm se afastado, e as trevas os envolvem. O que será da Babilônia? Seu clamor chegará até mim, e eu responderei. O tempo está próximo. Acordando sobressaltado, Nabucodonosor compreendeu que não estava apenas lidando com uma questão política, mas espiritual. Um desvio da verdadeira adoração poderia trazer desgraça ao seu reino. Seu coração se encheu de temor. Sabendo que a luta espiritual se intensificava a ponto em uma nova convocação, ele chamou os líderes, revelando sua visão e a urgência de uma decisão. A Babilônia deve conhecer o Deus que transforma. Não somos apenas um reino de homens, mas estamos inseridos em um propósito muito maior. Porém, a resistência crescia. Aqueles que traíam seu plano sussurravam entre si, alimentando os corações cegos que desejavam revertê-lo. As divisões se aprofundavam e Nabucodonosor sentia que as trevas já começavam a invadir os corredores do palácio. Ele teria que ser firme, mesmo que enfrentasse o desprezo e a ira de seus próprios familiares, que se recusavam a ver o que era espiritual. À medida que o dia avançava, os peões das sombras se preparavam para agir. E assim, a contenda se intensificou, criando um campo de batalha onde a adoração ao Deus vivo e os deuses que eles adoravam se tornaram as armas mais afiadas. Nabucodonosor buscou através da oração encontrar clareza. Seriam necessárias mais orientações de Deus para que ele cumprisse sua parte na história da redenção. Enquanto a nuvem da intriga se formava, o reino estava prestes a experimentar o que dias sombrios em sua história significariam, pois a chuva da justiça estava prestes a vir. O que Deus lhe revelaria a seguir? Como tudo isso se encaixaria no plano soberano de Deus que se desenrolava a passos firmes? Nabucodonosor sentia um mistério ainda encoberto em suas visões, um propósito mais profundo que aguardava para ser revelado. O céu estava em movimentação, e ele estava prestes a descobrir que sua história, longe de ser apenas pessoal, era um fio vital no vasto plano de salvação do Senhor. O dia amanheceu em Babilônia com um silêncio inquietante, ecoando os rumores de um reino à beira da revolta. Nabucodonosor, com seu coração carregado de preocupação e esperança, reuniu novamente os nobres e líderes do povo em uma assembleia. A sala do trono, normalmente vibrante e resplandecente, estava envolta em uma atmosfera pesada, como se o próprio ar estivesse impregnado das inquietações de um povo dividido. Meus senhores, começou o rei, sua voz ecoando firmemente, aquela que a verdadeira adoração deve prevalecer sobre as trevas que se instauraram. Não podemos permitir que as vozes do medo e da rebeldia governem nossas almas. Seus olhos, um reflexo de determinação, mais uma vez se voltaram ao Deus que o havia resgatado das sombras de sua própria impiedade. Mas a oposição estava longe de ser silenciada. Belshazar, com o rosto pálido, mas decidido, levantou-se. Rei, falou ele com fervor, vossa transição espiritual fere nossa tradição e os deuses que nos permitiram acumular grandeza. Precisamos reverter isso antes que nosso povo perca um pingo de lealdade para com os nossos antepassados. A adoração ao Altíssimo apenas dividirá ainda mais nossos corações. As murmurações de aprovação soaram entre os nobres, e por um breve momento, Nabucodonosor sentiu a forte pressão da traição se apertando sobre ele. A batalha que se desenrolava diante dele não era apenas física, mas uma luta por almas e fé. Ele se lembrou das palavras do profeta Daniel, que um dia, em tempos de angústia, o havia confortado. Seja firme e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque há um Deus que se levanta em favor do seu povo. Precisamos de mais do que palavras, precisamos de ação, insistia Nabucodonosor, apanhando um pergaminho que continha seu último edito. Trarei ao povo os testemunhos da glória e do poder do Senhor. Em vez de pálidas estátuas, que cada casa glorifique aquele que é o verdadeiro Deus. O próprio céu se tornará testemunha de nossa invocação. Seu coração ardia com a determinação de cumprir a vontade divina. Mas, no entanto, a conspiração à sua volta crescia mais urdidora. Disfarçados entre as fileiras de nobres estavam emissários que traziam mensagens ocultas de um culto do passado. Aqueles que adoravam deuses estranhos encontravam esperança em seus ídolos enfraquecidos, e Belshazar não tardava a comprometer-se com essa sombra que crescia entre os homens. Na calada da noite, enquanto as estrelas brilhavam, os nobres e seus partidários se reuniam secretamente. Belshazar proclamava: hoje, nos uniremos em torno do banquete dos deuses.
Com isso, renovaremos nossa aliança antiga, e, por meio de rituais, reafirmaremos nossa força contra as vozes de um novo rei. Seu fervor inflamava os corações inquietos e descontentes, e sob a luz do luar, uma imagem de um ídolo imaculado surgia, um símbolo da resistência. Enquanto isso, Nabucodonosor, em seu quarto, clamava a Deus em súplica. O peso da coroa se tornava uma carga ainda mais difícil, e sua determinação clamava por um milagre que restaurasse não apenas seu reino, mas a fé do povo perdido. Ó Senhor, ouve a voz do teu servo. Que a verdade seja revelada em poder. Que cada coração endurecido se abra para conhecer a tua glória. No céu, um profundo silêncio precedeu uma onda de luz que surgia sobre o palácio, como um sinal sutil de que algo estava prestes a mudar. A tensão era palpável, pois o destino da Babilônia pairava entre os céus e as ações dos homens. Assim, ao amanhecer, uma visão aterrorizante visitaria Nabucodonosor, revelando o plano soberano de Deus que selaria seu destino e o destino de todo um povo. Enquanto os ventos sopravam e as sombras se aproximavam, a pergunta permanecia no ar: qual seria o custo da verdadeira adoração, e que transformação divina estava por vir? Nabucodonosor estava prestes a descobrir que os laços da divindade muitas vezes requerem profundidade e um preço que poucos estão dispostos a pagar. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas janelas do palácio, iluminando o semblante perturbado de Nabucodonosor. O eco da agitação de sua assembleia ainda ressoava em sua mente atormentada. Ele lutava, em espírito, contra o peso de suas recentes decisões e os desafios que cercavam seu reino. A visão que o havia visitado na noite anterior pulsava em sua memória como um aviso sombrio, um chamado à ação que não poderia ignorar. Ó Deus Altíssimo, murmurou ele, abrindo seu coração. Revela-me a tua vontade. Se tu és o Senhor de toda a terra, concede-me discernimento para conduzir o teu povo no caminho da verdade. A pressão do trono parecia avassaladora, e ele sabia que a restauração da fé em seu povo dependia de sua disposição em se submeter à soberania divina. Assim como suas súplicas subiam aos céus, um raio de luz penetrava através da névoa de dúvida que envolvia o coração do rei. No horizonte, uma nuvem escura começava a formar-se, prenunciando uma tempestade que se avizinhava. Ao mesmo tempo, em um canto esquecido da cidade, os adoradores de ídolos se preparavam para realizar um ritual que invocava antigos poderes. Belshazzar, ávido por poder, liderava a assembleia de nobres e sacerdotes que trazia de volta simbolismos ancestrais perdidos. Numa mesa adornada com riquezas, ele ergueu um cálice ornamentado e, olhando para os rostos ávidos à sua volta, bradou: hoje é o dia em que restauramos nossa verdadeira herança. Que os ventos dos deuses antigos soprem sobre nós e nos guiem para a glória. A multidão respondeu com gritos de aprovação, embriagados pela promessa de retornarem ao esplendor. Entretanto, o impacto do clamor em Babilônia não poderia ser medido apenas em palavras. No céu azul acima, as forças celestiais observavam, preparadas para agir. Uma intensidade divina começava a se acumular, como se as próprias fundações da terra estivessem prestes a se abalar. Na escuridão da noite, enquanto Belshazzar e sua companhia se entregavam aos prazeres carnais e às práticas pagãs, uma mão extraordinária aparecerá na pedra da parede do banquete. Era uma visão que faria o coração de qualquer homem tremer. Mensagens sussurrantes de uma condenação manifestavam-se na forma de letras, rasgando o véu da realidade: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tão logo o rei vislumbrou a inscrição, a alegria em seu coração transformou-se em terror. Seu rosto empalideceu, e a voz de seus riuvos deixou que se ouvisse uma gritaria angustiante, clamando por ajuda. Ele recorreu a seus magos e sábios, mas a interpretação elusiva do escrito desafiava seu entendimento. Na opressão de sua confusão, ele se lembrou de Daniel, aquele que havia, em tempos passados, trazido luz nas horas mais sombrias. Enquanto isso, no palácio real, Nabucodonosor, em profundo arrependimento e fé renovada, buscava revidar a batalha pela adoração verdadeira. Ele viu em sua visão o que estava por vir, e com um espírito reanteriorava-se, orava ao Senhor: dá-me a coragem de enfrentar a consequência do meu caminho e libertar meu povo do jugo da opressão espiritual. Em resposta aos gemidos de seus servos, o Senhor elevaria um profeta para este tempo de calamidade. Assim como os corações se fechavam ao culto do verdadeiro Deus, ele levantava Daniel, habilitado pelo Espírito,
que viria com a luz da verdade e o peso do entendimento. E ao amanhecer, a guerra entre a fidelidade a Deus e a idolatria dos homens se tornaria mais intensa. Enquanto as sombras ameaçavam engolir a cidade, uma pergunta pairava no ar: a quem realmente pertenciam as almas de Babilônia, ao Deus do céu ou aos ídolos que não podiam salvar? A resposta vindoura não apenas revelaria a soberania de Deus, mas também o desígnio eterno que havia reservado para seu povo. O pânico se espalhou como fogo em palheiro dentro do grande salão. Belshazar, com as batidas do coração mais rápidas do que pudesse suportar, convocou seus magos e sábios em busca de alívio para o terror que a escrita misteriosa causará. Alguém, por favor, que interprete esta mensagem! Gritou, enquanto seu olhar ansioso percorria os rostos pálidos que o cercavam. Os sábios de Babilônia, acostumados a decifrar sonhos e sinais, estavam agora impotentes diante do que se revelava nas paredes. O orgulho do rei, uma vez inabalável, vacilava sob o peso de um destino inexorável. Ó rei, vive para sempre! Balbuciou um dos magos, tentando ganhar tempo. Os deuses, com os quais trabalhamos, podem nos fazer entender, se apenas nos forem dadas as respostas. Mas à medida que as horas passavam e a armadilha do destino se fechava, a esperança se desvanecia como fumaça em um vento açoitado. Foi então que a rainha-mãe, mulher de grande sabedoria e conhecedora dos feitos do passado, adentrou as salas repletas de medo. Com um olhar profundo e sereno, ela se dirigiu ao rei temeroso. Não temas, ó rei! Existem aqueles em Babilônia que trazem em seu ser a presença do Deus Altíssimo. Daniel, um homem que é conhecido pela habilidade em interpretar visões, está entre os cativos. Assim que o nome de Daniel ecoou nas paredes do palácio, uma lâmpada de esperança acendeu-se nas profundezas do coração de Belshazar. O rei ordenou que o buscassem imediatamente. Poucas horas depois, o homem de Deus foi levado à presença do monarca. Com a dignidade de quem carrega o peso do espírito, Daniel atravessou o salão, cercado por todos aqueles que se curvavam em reverência. Daniel, começou Belshazar, com os olhos fixos, instintivamente buscando a confiança que transparecia do homem frente a ele. Ouvi falar de ti, que possuis o espírito dos deuses e que podes dar entendimento em questões difíceis. Se puderes ler a escrita e me dar a sua interpretação, vestirei-te de púrpura e te darei um colar de ouro em teu pescoço. Serás terceiro governador em todo o reino. Daniel, sem hesitar, respondeu, que o teu presente fique contigo, ó rei, e dá-te os teus recompensas a outro, mas a interpretação eu te darei. Ele olhou para a inscrição na parede, percebendo a gravidade do que se sucedia, proclamou, ó rei, o Deus Altíssimo, que deu a Nabucodonosor o seu reino e a grandeza, a glória e a majestade, fez isso para que todos os homens soubessem que o Senhor é soberano sobre todo o reino humano. Porém, quando tu gastaste os dias em orgulho e idolatria, não foste encontrado digno de sua bondade. As palavras de Daniel ecoaram em uma sala que, cadenciado pelo silêncio, havia se tornado um altar para a certeza divina. Com o coração densamente pesado, Daniel prosseguiu a interpretar as palavras proféticas, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus contou os dias de teu reino e trouxe seu término. Pesado foste na balança e achado em falta. Babilônia será dividida e entregue aos medos e persas. A intensidade das declarações ficou evidente, e em cada palavra, a soberania de Deus era proclamada, a grandeza do rei agora revelava ser insignificante diante da glória divina. A reação de Belshazar foi mista, um terror crescente misturava-se com a incredulidade. Mas enquanto conspirava contra a verdade que ressoava em sua consciência, uma luz atravessou a penumbra. O palácio não era o único lugar em que as correntes do plano de Deus se moviam. Nabucodonosor, em seu palácio solitário, estava ajoelhado, revivendo as visões que o perturbavam. Lembrou-se da glória de Deus que havia testemunhado, e ao ver a destruição de Babilônia se aproximar, compreendeu que a história de seu império estava entrelaçada com o propósito eterno de Deus. Uma oração fervorosa brotou de seu coração: Senhor, ao aceitarmos as consequências do nosso orgulho, que possamos também ver a tua salvação dentro da tribulação. Neste momento singular, a conjunção entre os destinos de Belshazar e Nabucodonosor pulsava intensamente, revelando que as engrenagens do plano divino já estavam em movimento.
A tempestade que se avizinhava não apenas ameaçava a nação, mas carregava a possibilidade de redenção. Enquanto o mesmo Deus que tirou Nabucodonosor da sua queda o levantava para um chamado de soberania, a pergunta permanecia: estaria o coração de Belshazar disposto a se render à divindade em meio ao colapso da própria soberania? O desfecho se aproximava, e a resposta ao clamor não tardaria a se manifestar. As luzes da festa estavam apagadas, mas o coração de Belshazar continuava a pulsar em um ritmo acelerado, enquanto se sentava em seu trono, absorvendo a sombria interpretação de Daniel. O eco das palavras proféticas flutuava no ar como uma neblina penetrante. Rumo ao desespero, ele gravou cada sílaba no fundo de sua mente aterrorizada. As vozes dos sábios e magos, antes tão confiantes, já não tinham mais valor. Daniel virou-se, sua serenidade incomum contrastando fortemente com o frenesi do rei. O Senhor, que é poderoso em justiça, não se deixe escarnecer, advertiu ele, com uma voz firmemente intrigante. Teu tempo de erro chegou ao seu clímax, e o peso de tuas ações está sendo contado como foi predito. Belshazar, na escuridão de suas ações e tendo em mente sua transgressão contínua contra o Deus de Israel, começou a perceber que seu reinado de arrogância estava prestes a chegar ao fim. Seu olhar se fixou no copo sagrado que segurava em sua mão, lembrando-se do sacrilégio de ter bebido vinho com os utensílios do templo de Deus. Uma sensação de horror invadiu o seu ser, como se as palavras de Daniel se transformassem em garras invisíveis, apertando seu coração. Daniel, disse o rei, sua voz tremendo, o que devo fazer para escapar do destino que me espera? Há algum caminho de volta? A pergunta pairou entre eles, como uma doce oportunidade de redenção. Daniel respondeu com compaixão. Ó rei, o Senhor é rico em misericórdia e, se tu te arrependes, há sempre esperança. Reconhece, portanto, a soberania de Deus e humildemente busca o perdão. Para aqueles que se voltam para Ele com verdade, há sempre uma promessa de restauração. Enquanto essas palavras saíam da boca de Daniel, a tempestade de incredulidade e orgulho dentro do coração de Belshazar lutava contra elas. O orgulho que era seu escudo agora se tornava sua armadura quebradiça, prestes a se desmantelar. Em outro recinto, Nabucodonosor olhava pela janela, os ecos das visões ainda o assaltando. Ele se lembrou de sua própria jornada de orgulho e como foi finalmente humilhado. Quando olhei para o céu e reconheci a grandeza de Deus, foi quando me foi dada a sabedoria, murmurou, a voz carregada de memória. Assim como eu, Belshazar, também terá sua oportunidade, se ele se voltar para o Altíssimo. O pensamento do ex-rei estava em sintonia com o que Deus tinha reservado. A luz da manhã dançava sobre o templo, e ele percebeu que o plano estava se desdobrando como nunca antes. Oh, que meu legado se torne uma ponte para a conversão de Belshazar! Sua súplica fluiu. Enquanto isso, em Babilônia, uma multidão inebriada e cheia de ódios fervia nas ruas, ignorando o que estava prestes a acontecer. Nas praças, os rumores do que havia se passado no palácio se espalhavam como um profundo silêncio que precede a tempestade. O iminente ataque dos medos e persas, embora ainda não percebido por todos, pairava sobre a cidade como uma missão profética. Mas havia esperança, ainda que enquanto lamentos e gritos ecoavam, a letra de Deus permanecia ali: meus planos não são os vossos planos. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. E assim, cada morador de Babilônia, incluindo Belshazar, tivera sua própria escolha a fazer. O que eles não sabiam, a soberania de Deus estava prestes a expor a vaidade de seus ídolos e trazer à luz o chamado a um novo começo. Então, enquanto os dias de Belshazar se tornavam cada vez mais sombrios e questionamentos surgiam, uma porta invisível se abria, não apenas para a condenação, mas para a libertação. Ó rei, Daniel declarou com firmeza, depeca seus caminhos e busque ao Senhor, assim, talvez você encontre um caminho de restauração até a hora final. A linhagem de dois homens, Nabucodonosor e Belshazar, dois ícones do orgulho e da sabedoria, agora estavam entrelaçados em um único destino. O momento da verdade se aproximava, e o plano de Deus seguiria seu curso, revelando que até no mais profundo abismo, sua luz poderia brilhar, levando um coração perdido a um destino redentor. E quando a noite finalmente chegasse, a questão permaneceria no ar: seria mais fácil para um rei humilhado ser salvo por graça, ou um rei arrogante se submeter à majestade de um Deus vivente?
O desfecho dessa história, ainda insondável, aguardava por um clamor. As horas avançavam lentamente no palácio, enquanto Belshazar se debatia em sua angústia. As palavras de Daniel ainda ressoavam em sua mente: teu reino é dividido e dado aos medos e persas. Seu coração pulsava com uma inquietação que ecoava mais forte que o estrondo dos banquetes que antes o embriagavam de vaidade. O rei olhou novamente para o copo em suas mãos, agora não mais como um símbolo de era de ouro, mas como um cálice de sua própria condenação. No entanto, enquanto as trevas o cercavam, uma voz interna começava a ecoar com um timbre diferente. Arrependa-se, que há esperança. Ele fechou os olhos, buscando refúgio em suas incertezas. O poder de Deus, que um dia se manifestara claramente a Nabucodonosor em sonhos e visões, poderia também ser seu? Mas poderia um coração endurecido como o seu ser tocado pela graça? Ó Senhor, ele murmurou, se há uma maneira de te encontrar, se algum caminho em tua misericórdia é me oferecido, eu o buscarei. E assim, no recôndito de seu espírito, ele se lançou numa jornada de introspecção dolorosa, enquanto a verdade de sua vaidade se desenrolava à sua frente como um tapete de espinhos. Enquanto isso, à distância, Daniel, conferindo a gravidade da situação, ficou mais uma vez entre a presença do Altíssimo. Um fervor surgia em seu espírito. O momento de decisão se aproxima, pensou, percebendo que a soberania de Deus não poderia ser subestimada. O coração de um rei está em suas mãos, Provérbios 21h01, e ele poderia moldá-lo. O profeta elevaria suas súplicas em nome de Belshazar, clamando pela restauração de um homem que, até aqueles instantes, se mantinha distante da verdadeira luz. Naquela mesma noite, à medida que os céus se tornavam mais sombrios, o exército dos medos e persas, agora preparado e aguerrido, se movia como o fluxo da maré. As correntes do tempo não podiam ser paradas, mas as oportunidades divinas poderiam. Eles cercaram a cidade enquanto os habitantes continuavam a se perder na banalidade de suas celebrações, sem perceber o destino iminente que se aproximava. Na mente de Belshazar, a luta entre a soberania de Deus e o orgulho humano levantava-se. Em um momento de clareza, o rei percebeu que o tempo de suas festas e pecados se esgotava. Daniel, chamou ele, com um novo tom, eu quero que me ensines a busca pelo Deus que guardou a vida de meu antecessor. Como posso reconciliar meu coração com ele? Aprofundando-se nas verdades que Daniel já tinha pronunciado, o rei começava a reconhecer que seu orgulho não era apenas uma ofensa, mas uma barreira. Sem uma verdadeira humilhação, como poderia a graça entrar? Aquela noite tornaria-se um vetor decisivo, não apenas para seu coração, mas para todos os que habitavam Babilônia. A tempestade se aproximava também no horizonte. O mais silencioso dos exércitos estava prestes a romper a cidade, e a grandeza da Babilônia seria colocada à prova. Mas o desfecho que Deus tinha em mente parecia além da razão. O plano soberano de Deus não seria apenas para aqueles que o buscavam, mas também para aqueles que achavam que seriam demasiado tarde. Assim, enquanto o rei se preparava para uma conversa inesperada com o Criador, o estado do reino, amontoados de escolhas e caminhos, começava a se desvelar na vastidão da noite. As estrelas brilhavam acima, testemunhas silenciosas do conflito entre o orgulho e a submissão, onde o destino da Babilônia se entrelaçava com a resposta do rei. Estava de fato chegando o momento em que a transformação poderia ser escrita. Mas quem imaginaria que a queda de um rei seria o prelúdio da restauração não só de um homem, mas de uma nação? As mãos de Deus estavam prestes a mover-se, e a questão pairava no ar, até onde o orgulho de um rei poderia levá-lo antes que a graça se manifestasse. E assim, o desenrolar do plano divino de redenção se aproximava, desafiando o entendimento humano e revelando o imenso amor do Criador. Enquanto a noite envolvia a cidade de Babilônia em suas sombras, um profundo silêncio tomou conta das ruas refratárias. A mente de Belshazar estava infundida de desespero enquanto ele ponderava sobre as palavras de Daniel, desejando que a verdade pudesse penetrar a camada de orgulho que havia construído ao longo de sua realeza. O eco de sua angústia era quase palpável, um batalhão de temores sobre o que estava por vir. Se eu souber que o Senhor é misericordioso, refleti em voz alta, o que me impede de buscar sua face? Que há de ser na minha vida se eu verdadeiramente me voltar para ele? Sua busca desesperada por senão por uma resposta se tornava uma súplica.
Ele decidiu que não poderia esperar mais. Mas enquanto o rei se entregava à sua última esperança, o exército dos medos e persas se firmava ao redor das muralhas da cidade, como um mar que se agiganta antes do colapso. Em meio à tensão crescente, já não se tratava somente de um homem, mas da própria soberania de Deus se manifestando na história de seu povo. Assim, em meio à escuridão e à incerteza, a figura de Daniel surgia mais uma vez na Câmara Real. Ele entrará com a autoridade que emanava do próprio céu. Ó rei, não temas, falou ele, suas palavras cortantes como um raio. As promessas de Deus não falham. Se o Senhor buscar, ele se deixará encontrar. Tua salvação não está, portanto, em riquezas ou glória, mas em um coração quebrantado diante do Altíssimo. Daniel, murmurou Belshazar, falar é fácil, mas como pode um rei ser pequeno diante de um Deus tão grande? A frustração em sua voz era inegável. Como poderia eu, que tenho voz e poder sobre tantos, tornar-me servo do Deus dos Hebreus? O profeta fixou seu olhar no rei, penetrando além das aparências e mostrando a crueza da verdade. Foste convocado a humilhar-te, não por fraqueza, mas por reconhecimento de que é ele quem ergue e derruba reinos. O Altíssimo é soberano sobre todos os homens e dá o reino a quem quer. Daniel 4:17. Uma sombra de entendimento e temor pareceu passar sobre Belshazar, e um silêncio reverente caiu sobre a sala. O peso da culpa finalmente começou a repousar em seus ombros, as festas e banquetes pareciam risíveis e pequenos diante da grandeza do Todo-Poderoso. Mas mesmo com um mínimo vislumbre de arrependimento, as vozes ao redor da cidade cresciam em tumulto à medida que os medos e persas avançavam. As fortificações de Babilônia eram solenes, mas a ruína se aproximava, como um leão adormecido prestes a ser despertado. Daniel, percebendo a urgência daquele momento, aproximou-se mais do rei. Teu tempo se esgota, é hora de clamar ao Senhor. Clama a ele agora, antes que seja tarde. E com suas palavras, um novo desespero cruzou os olhos do rei, mostrando que, embora a situação fosse gravíssima, ainda havia uma oportunidade, uma chance para a redenção. Naquele momento, um pesar intenso envolveu Belshazar. Ele se lembrou da insistência de Nabucodonosor em desafiar a majestade divina e como, por fim, fora reduzido a viver entre os animais do campo como um sinal do poder de Deus. A história de seu antecessor se tornava um espelho em que agora ele via seu próprio reflexo. Ó Senhor Deus, eu clamo a ti! Exclamou, sua voz elevada em um apelo tremendo à misericórdia divina. Se há graça, se há perdão, se há esperança, eu a buscarei mais do que qualquer tesouro em meu reino. Mas enquanto seu arrependimento começava a surgir, fora das muralhas, o estrondar do exército se aproximava. O plano soberano de Deus estava se desdobrando não apenas em julgamento, mas também em redenção. O coração de um rei estava sendo moldado, e, embora os sinais indicavam um desastre iminente, a verdade estava prestes a iluminar a escuridão. Assim, a batalha entre a humildade e o orgulho, a certeza e a incerteza, fazia-se o pano de fundo para a manifestação do poder de Deus. E no meio da tempestade, surgia uma pergunta poderosa: seria a queda de Babilônia também o início de uma nova era, um novo capítulo de redenção e esperança escrita pelo Onipotente? A madrugada chegou com um manto de tensão, e as paredes de Babilônia tremiam sob o peso do medo. O balançar do exército dos medos e persas era um som que ecoava nos corações e mentes dos habitantes. Todos pareciam ignorar a iminência do desastre, menos um homem, que se encontrava sozinho em meditação, buscando a Deus pela salvação de sua cidade. Nabucodonosor, agora em comunhão com o Altíssimo, lembrava-se da sua própria queda, sabendo que assim como ele, Belshazar estava prestes a enfrentar o juízo divino. Enquanto isso, dentro do palácio real, Belshazar lutava contra o fantasma de sua própria arrogância. Os ecos das festas que outrora lhe traziam prazer agora pareciam ecos de um passado distante, remorso e culpa preenchiam seu coração. Se eu conhecesse verdadeiramente o Deus de meu antepassado, pensou, eu não teria curtido tão imprudentemente a grandeza de Babilônia, mas teria reconhecido a mão do Altíssimo. A cada segundo que passava, a realidade de seu destino se tornava mais clara e inegável. Numa mistura de desespero e esperança, ele chamou novamente por Daniel, cuja firmeza diante de Deus havia já lhe mostrado um caminho de luz em meio à escuridão. Daniel, estou pronto para ouvir,
disse ele, mergulhando em um ato de vulnerabilidade. Quero conhecer o verdadeiro Deus, não em poder ou orgulho, mas em humildade. E assim, Daniel, levando consigo a paz que sobrepuja todo entendimento, dirigiu-se ao rei com um fervor renovado. Ó rei, a verdadeira sabedoria e compreensão vem do reconhecimento de que o Senhor é soberano sobre todos os reinos, e é Ele quem dá o domínio aos que estão dispostos a se humilhar diante dele. Nessa entrega, a salvação pode vir da parte do Altíssimo. Em meio a essa revelação, o chão sob Belshazar parecia tremer. Mas que bem há se os medos e persas ocuparem a cidade. A destruição é iminente. O que posso fazer para mudar minha sorte, para tirar minha nação do juízo? Sua voz soava como um clamor angustiado, desesperado. Daniel olhou diretamente nos olhos do rei. Arrepende-te de teu orgulho, e clama ao Senhor. O Deus que resgatou Nabucodonosor das garras da loucura é o mesmo que deseja salvar a ti e a esta cidade. Busca ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. A intensidade dessas palavras fazia o coração de Belshazar acelerar, conectando seu destino ao de Nabucodonosor. Despertando para a gravidade da situação, o rei convocou os nobres para um último conselheiro, disposto a mudar o curso de sua história e de seu povo. Se o Deus de Israel é realmente poderoso, dizia ele, então devemos nos reunir em adoração e buscar o perdão de nossos pecados. Por muito tempo, fugimos da verdade, mas agora é tempo de transformação. Mas a resistência era palpável. Alguns nobres murmuravam palavras de desapontamento. O veneno da idolatria ainda corria nas veias da cidade. O rei não sabe o que faz, repugnavam-se alguns desesperados por manter o antigo caminho. Naquele momento, a corrida entre a opressão e a determinação pela verdade atingia o seu clímax. Enquanto isso, Nabucodonosor, alheio ao tumulto no palácio, buscava a intercessão por Belshazar de joelhos. Ó Senhor, clamou, deixa que a luz da tua verdade brilhe através do escuro coração de meu sobrinho. Que ele venha a conhecer a tua graça, como um testemunho da tua grandeza. No palácio, Belshazar anunciou ao povo, toda a Babilônia deve se reunir e buscar ao Senhor com um coração sincero. Façamos do clamor pelo Deus Altíssimo nosso único refúgio. A resposta do público, apesar de hesitante, não era desprezível. Um murmurinho de aceitação se espalhou, enquanto instruções eram dadas para preparar um ato de adoração genuína. Mas em meio à boa intenção, uma sombra se levantava. Belshazar não sabia que as forças que tramaraiavam nas sombras, procurando impedir esse movimento de retorno, estavam a apenas um passo de agir. O tumulto nas ruas crescia, os súditos, confusos e amedrontados, não percebiam que a batalha estava prestes a intensificar-se, não apenas nas ruas, mas nas próprias vidas de quem habitava a Babilônia. Quando mais uma vez a noite caiu sobre a cidade, as estrelas pareciam brilhar com alerta. Belshazar novamente se apegou às palavras de Daniel, arrepende-te. Busca ao Senhor. No facão de seu espírito, um fervor nasceu. Sim, eu buscarei com toda a força de meu ser. Mas, ao mesmo tempo, um calafrio percorria sua espinha ao recordar os passos do exército à espreita. E assim, enquanto o céu se aproximava mais, a pergunta pairava em toda a Babilônia: o que acontecerá quando as trevas colidirem com a luz da verdade? O plano de Deus estava se movendo, e Belshazar estava em sua encruzilhada, aguardando a revelação final do destino da cidade e de seu próprio coração endurecido. Assim, o desfecho desta saga se aproximava, revelando a soberania divina que através do caos buscava transformar até os corações mais perdidos.